E esse é o terceiro bloco com a dica dos especialistas. Aqui nós vamos abordar os momentos de consumo off-premises, o que significa momentos de consumo fora do estabelecimento, que muita gente conhece apenas como delivery, mas a gente sabe que a gente tem outras oportunidades para explorar também. A primeira pergunta que eu vou deixar para os especialistas é: com a migração, então, dos consumos dentro do estabelecimento para fora do estabelecimento, quais são as alternativas que vão compensar parte do faturamento? Então, eu gostaria de começar a responder essa questão. Camille, a gente tem várias oportunidades fora do local. Aí a gente está num momento onde está na hora da gente pensar exatamente nisso. O delivery é uma disrupção no food service, mas não é só o delivery que é uma refeição preparada dentro de algum local que pode ser consumida fora do local. A gente claramente tem oportunidades, sim, no delivery, mas também no pick-up, de alguém ir lá retirar, no grab and go e no catering, que são as refeições para grupos ou para acima de 10 refeições para o mesmo grupo, ok? Então, só para organizar um pouquinho a cabeça, eu gosto muito de pensar nessa questão do off-premises. Primeiro, na questão de para que eu produzo. Eu, como estabelecimento, ou até como uma dark kitchen, uma cloud kitchen, para que eu estou produzindo? Quando eu produzo para alguém retirar para um take-out, essa retirada pode ser feita com uma pessoa vindo retirar no meu estabelecimento, pode ser inclusive um drive-thru, né? A pessoa pega através de um veículo, ou pode ser que eu entregue para alguém entregar isso para o meu consumidor, um motoboy ou até alguém da minha própria equipe. Então, essa é uma parte que é o produzir sob demanda, alguém ligou, pediu ou fez um pedido por e-commerce para que eu entregue depois. A outra questão é quando eu produzo para um grab and go, por exemplo, dentro de uma loja de conveniência. Eu já tenho que estimar o que aquele meu consumidor quer. E ele depois vai poder retirar, assim, pegar e vai embora rapidinho. É a metodologia ou o método mais rápido. Você realmente tira a angústia da pessoa, porque ela vai lá, pega e já vai embora. E o último, que é o catering, ele é um pouco mais planejado. Muitas vezes pode ser para reuniões de trabalho que a gente não vai ter por um período, talvez, né? Mas pode ser dentro de uma casa ou dentro de algum outro local, no hospital, enfim, que vai precisar dessa refeição acima de 10 pessoas. Então, isso é um pouco mais planejado, o operador pode trabalhar de uma maneira mais tranquila esses segmentos. Bom, e claro que a gente tem que se preparar completamente para o off-premises, porque muda tudo. A gente tem tipos de clientes diferentes, ocasiões de consumos diferentes, o menu pode ser mudado, embalagens são outras questões super relevantes, a área para produzir, despachar equipamentos que possam manter a comida quente também, relacionamento, enfim, e resultado. Como o Zani falou lá no bloco, né, número 2, a gente tem que olhar para o resultado de uma maneira bem, bem específica. Na Galunion, a gente acabou soltando esses dias uma cartilha para delivery, e depois eu deixo aqui o link, e aí você pode passar para todos que estão assistindo a gente também. Muito bom, a gente vai disponibilizar o link logo aqui abaixo do vídeo para todo mundo que quiser consultar. Ok. Quem gostaria de complementar a resposta da Cis? Se alguém estiver falando, está no mudo. Posso agregar dois comentários? Sim. Eu acho que um deles naquela mesma visão de que a gente tem que não pensar as coisas da forma que sempre pensou, está me ocorrendo aqui que a gente deveria olhar o delivery também com uma visão ampliada de delivery. A gente pensa em formatos um pouco bastante tradicionais, não um pouco, bastante tradicionais quando se fala em delivery. Imagina o seguinte, a gente vai continuar tendo uma quantidade importante de empresas operando, ou porque são segmentos essenciais e têm que ser mantidos, ou porque são empresas que não têm restrição ao seu funcionamento.
por que não pensar que o delivery pode acomodar a necessidade de refeição de equipes de empresas que estejam operando, para que os funcionários não tenham que se dirigir às ruas para procurar alimentação? Ou imaginar que dentro até de uma comparação com essa correria das famílias querendo se abastecer num regime de guerra, que as empresas que praticam delivery não poderiam avançar até para serem as fornecedoras de pratos, não só para consumo imediato, mas também para, por exemplo, congelamento, para que isso servisse como algum estoque regulador nas casas. Então, um tópico que eu queria colocar é estimular que a gente pense que o delivery pode ser mais do que os modelos usuais, os modelos tradicionais que a gente está acostumado a ver. E o segundo ponto acho que já foi um pouco falado isso antes, mas eu acho que essa questão de marketear no bom sentido, de uma forma positiva, mas vender mais, comunicar melhor que você faz o delivery, que você tem alternativas de delivery, ou de take-out, ou de grab and go, ou seja lá o que for, eu acho que também é bastante importante de pontuar, especialmente para esse estabelecimento que está assistindo esse webinar, porque muitas vezes você faz algo e não comunica o suficiente para que aquilo que você fez, que é, por exemplo, desenvolver um delivery, um take-out, alguma coisa assim, que você talvez nem tivesse, seu consumidor não fica sabendo, ou algum consumidor nem sabe que você faz aquilo. Então, acho que é fundamental essa questão também de comunicação, e eu acredito que dentro de todo o impacto dessa crise na sociedade, nas pessoas e nos negócios, eu acredito que as pessoas estejam propensas a apoiar estabelecimentos que deem boas respostas em termos de delivery, take-out ou outras formas de atendimento. Então, acho que também na comunicação convocar os consumidores para que se abasteçam, para que consumam, eu acho que também tem um grau de engajamento possível de a gente obter. Então, essas são as duas contribuições para esse tópico. Muito obrigada, Molinari. Jane vai complementar? Vou. Daí algumas coisas, considerando o que a Simone falou e o Molinari também, que foram coisas importantes. Acho que tem uma questão relacionada aos canais de oportunidade, né, de canal de venda, além do tradicional no restaurante. A principal para esse momento deve ser o delivery, porque pela situação de confinamento e pelo receio das pessoas em se locomover e vão restringir cada vez mais o acesso aos estabelecimentos só necessidade, porque mesmo produtos que não são alimentos já tem uma curva expressiva de crescimento de demanda das pessoas. Nos mercados que a crise já está instalada há mais tempo, a venda online de cursos aumentou, de conteúdo de entretenimento, de bem de consumo, quer dizer, o canal online, como a gente falou no bloco anterior, ele vai se tornar o principal canal mais viável no momento que a gente está vivendo. Então, eu acredito que o delivery ele vai ser a principal possibilidade, a principal alternativa do operador. Tem uma coisa que eu acho que vai ser importante, que eu comentei antes, relacionada à profissionalização do operador para o negócio do delivery, vai um pouco do que o Molinari falou, da questão de entender e olhar o delivery de forma diferente. Quando esse negócio começou a pegar, e no caso do delivery especificamente, como eu falei, eu tive a oportunidade de começar há muito tempo atrás trabalhando com isso, como operador, e depois eu tive a oportunidade de participar do processo de criação do iFood. E eu vivenciei a resistência por parte dos operadores na adesão do modelo, quando o modelo foi criado. Eu participei de vários roadshows oferecendo para grandes operadores o modelo de marketplace junto com os fundadores, e a resistência era enorme, porque os operadores não conseguiam entender o futuro do negócio. Então, eles rejeitavam a ideia por não entender onde o modelo de negócio e sobre o que a gente estava falando iria entregar e o que ia trazer de realidade nova para o negócio dele. E, infelizmente, o que acabou alavancando o delivery foi a crise recente que nós tivemos, onde os operadores perderam uma fatia importante da receita
em decorrência da diminuição da base de cliente e do fluxo de pessoas, e daí tiveram que aceitar, entre aspas, goela abaixo, o delivery, por ser a única possibilidade de recomposição de venda. E daí o canal saiu de uma média de 5% a 8% que ele tinha no mercado na ocasião, nos estabelecimentos independentes, para de 20% a 27%, dependendo do estabelecimento. Então, o delivery foi um canal imposto ao segmento em decorrência da crise. Tem algumas barreiras ainda de performance desse modelo, como a bancarização, que no Brasil é baixa, e como o pagamento é todo online, só pode fazer compra por esse canal quem tem conta em banco ou cartão de crédito, e daí as fintechs e os bancos digitais e as carteiras digitais vão contribuir no processo ainda de massificação desse canal, mas ainda tem um monte de premissa e tem um monte de preconceito a ser quebrado, e eu acho que esse momento vai ajudar, e como o Molinari falou, a gente tem que pensar fora da caixa com relação ao delivery, porque o delivery não é só entrega de comida. Isso é um dos principais erros, inclusive, dos operadores. Com o advento dos marketplaces, a realidade mudou completamente, a possibilidade de visibilidade do estabelecimento também. O que acontece é que hoje o operador ele monta o cardápio e a oferta de produto dele como se ele estivesse vendendo delivery para os clientes que já conhecem o restaurante e que frequentam o restaurante dele, que daí, quando tiverem outra ocasião, vão pedir o delivery. Mas num marketplace como a iFood, que eles fazem 40 milhões de pedidos por mês, 40 milhões é a média de pedidos que a iFood está fazendo, qual a chance de você atingir um cliente que não é teu, num mercado onde a média de consumidores que passam é de 5 mil pessoas por mês? Então, quer dizer, o primeiro erro está em fazer a oferta e definir o cardápio como você estivesse falando só com as pessoas que já te conhecem, e isso não é verdade. É o primeiro paradigma a ser quebrado. Entender que quando eu vou para o marketplace, eu estou falando com muito mais gente que não me conhece do que gente que me conhece. E a segunda questão importante com relação a isso, para aproveitar o delivery, é não pensar no negócio, mas pensar na necessidade e característica de consumo. A característica de consumo de quem pede no delivery é bem diferente de quem consome no restaurante, e a necessidade nesse momento bem diferente do que as necessidades comuns. Dificilmente alguém vai pedir uma pizza, vai chamar todo mundo, vamos pedir uma pizza hoje, tomar uma cerveja, o clima não está bem assim, as ansiedades, os receios, os medos do consumidor estão bastante presentes nesse momento. Eu acho que o serviço de delivery ele vai ser muito mais nesse momento de necessidade do que de conveniência, muito mais de provimento do que de entretenimento. Com o tempo da quarentena, que as pessoas vão querer retomar a vida confinada como se tivesse normal, vir diluindo essa questão, mas inicialmente é isso. E daí o operador tem que entender direitinho o que o consumidor dele está esperando agora, e o consumidor que não conhece ele, qual a melhor forma de olhar e falar, eu quero esse cara. Não. Basicamente, então, o que a gente está dizendo aqui, você gostaria de complementar, sim? Eu gostaria. Camila, eu gostaria de complementar essa resposta. Ouvindo aqui os nossos colegas falarem, eu estou instigada aqui numa memória. Eu estive lá em Singapura, agora recentemente, num fórum chamado O Futuro do Food Service. E lá, uma das frases conclusivas do evento como um todo foi que vai ter que se pensar se o restaurante vai querer ter presença de salão ou não. Isso quer dizer o seguinte, que as operações 100% delivery vão estar muito mais na pauta do nosso mercado. E os modelos são muitos e são bem diferentes do que são os tradicionais. Depois, Camila, eu vou deixar aqui para você um link onde eu coloco quais são os 8 modelos que hoje em dia a gente tem de operação 100% delivery.
Muita diversidade, realmente pode gerar e pelo menos iluminar alguma ideia para alguém que esteja nos ouvindo. Tá? E lembrar de que talvez uma marca, se a marca for bem forte na região que se opera, talvez você possa fazer uma parceria com a sua padaria local, seu supermercado local, mercearia local, e colocar alguns produtos com a sua marca, bonitos, bem feitos, para que o consumidor encontre a sua marca ali pertinho, num grab and go também. Tá? Era isso que eu me recordei ouvindo os colegas aí falarem. Muito bom. Pode falar, Posso fazer um comentário, acho que pegando o gancho do que a Simone falou, a palavra não saiu aqui até agora, que são as dark kitchens, né? E se fosse qualquer situação um pouquinho menos atípica, a gente estaria certamente tratando como um dos assuntos mais quentes. E de alguma forma, a Simone estava abordando essa questão. Aliás, esse material com os 8 formatos é bem bacana. Tive a chance de ler nos primeiros minutos que ela publicou. Queria fazer uma comparação. A gente pega o mercado brasileiro com mais de 1,3 milhão de estabelecimentos, ele talvez só não tenha mais operações de dark kitchen já rolando, justamente porque ele é sobreofertado com o número de estabelecimentos que já existe. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com a Índia, que é um país que tem aí 7, 8 vezes a nossa população, lá existe uma explosão de dark kitchens, né? E, de alguma forma, o que está acontecendo agora, com esse cenário todo, onde quase que unanimemente se fala que o delivery é a principal oportunidade para abastecer o consumidor, certamente, além dos estabelecimentos que têm salão e que estão atendendo o delivery como uma das suas poucas alternativas, as dark kitchens também estão sendo extremamente acionadas ou aceleradas por conta do crescimento dessa demanda, né? Eu queria reforçar, porque senão fica a sensação de que esquecemos que esse movimento de dark kitchen está acontecendo fortemente. Bom, vamos disponibilizar o material, então, para dar acesso aos insights que ele traz. Então, o que a gente está dizendo com relação a delivery, que garantir uma boa experiência no delivery também pode implicar em fazer boas escolhas, né, do que oferecer. Na visão de vocês, quais são os cuidados a serem tomados para garantir uma boa experiência no delivery, que, claro, não replica exatamente a experiência que é oferecida dentro do restaurante, mas com certeza existe aí a necessidade de um cuidado na escolha do menu que viaja bem, que não traz uma grande complexidade para a operação. Eu queria entender um pouquinho a visão de vocês em relação a esse tema. Se me permite eu começar falando, Camille, toda vez que a gente fala em delivery, até nós que não somos os operadores mesmos, e aqui na nossa plenária a gente viu que a tônica foi sempre muito voltado para o produto em si. Mas vamos pensar o que vai acontecer, usando o que o Zani falou, de uma questão maior, que é um confinamento. O confinamento ele vai te colocar numa situação de estresse emocional muito grande. Você vai sentir saudade do lugar que você frequenta. Você vai sentir saudade, às vezes, de se relacionar com o garçom, com o maître, com o chefe de cozinha ou com o dono do restaurante. A gastronomia, ela embute em si toda uma relação afetiva, emocional, não apenas com a comida, mas sim com todo um contexto que envolve um dos ingredientes que é o prato. Então, o que eu tenho provocado os clientes aqui é pensar no delivery não apenas como comida, mas por que eu não posso estender um pouco do meu salão para dentro da casa das pessoas? Então, deixa eu colocar um ponto diferente, vai. Eu estou preocupado em servir, por exemplo, aquele espaguete à bolonhesa que é o meu carro-chefe. Será que eu não posso ter uma experiência diferente onde eu gravo um vídeo e aí eu vou para um online e eu vendo o molho à bolonhesa e o cliente faz a cocção do macarrão na casa dele e ele acaba se relacionando de alguma forma com aquela experiência que ele está buscando quando ele vai ao meu salão. Então, quando eu penso em delivery e a gente pensar um pouco fora da caixinha, esse momento eu acho que é excepcional para isso, é para eu pensar como que eu me relaciono afetivamente com o delivery. Eu acho que eu não tenho capacidade para ensinar um dono de restaurante que opções viajam melhor ou pior. Ele sabe que prato é mais gorduroso, que tipo de embalagem vai aderir mais umidade, que tipo de prato que vai continuar em cocção naquela hamburguera que eu estou utilizando. O pessoal sabe isso aí. Eu posso colaborar com opções, mas
Quem está no dia a dia, ele sabe mais do que eu isso aí. Mas o que me preocupa, e eu falo com os meus clientes, por que você só entrega um prato para o cliente? Por que lá dentro da casa dele, ainda mais agora, você está ausente? Ele está com saudade de você. Sabe por que o cara é teu cliente? Porque ele gosta de você, daquilo que você oferece como um todo para ele. Eu faria, inclusive, talvez um guardanapo que imitasse a toalha da minha mesa, para que esse cara tivesse o máximo possível, dentro das poucas possibilidades, a relação afetiva com aquilo que ele consome no meu salão. Então, para mim, delivery, tem mestres aqui que eu não sou entendido nessa cadeia, mas o que eu acho que falta para o delivery é colocar alma no delivery. O delivery é muito tratado como uma planilha de Excel, como rentabilidade, CMV, estrutura outra, etc. Tudo isso tem que ser feito, eu não estou desprezando, por favor. Eu só quero colocar um ingrediente nisso. Vamos colocar alma? Porque comida é alma, gente. Animal que come sem alma, nós nos relacionamos. Eu quero me relacionar com o chefe de cozinha do restaurante que eu frequento. Então eu estou provocando. Por que você não me ensina a fazer o molho? Todo mundo quer cozinhar como um chefe, aí você fica vendo esses programas de televisão que não tem nada a ver. Minha opinião, com todo respeito, né? Mas por que você agora não entra na minha casa e eu estou aqui com a minha panela vendo você me ensinar a cozinhar? Será que isso não é delivery também? Na minha concepção é. De uma forma muito mais estendida, tocando na alma do negócio da gastronomia, só para finalizar, Camille, que é a experiência, que é a relação afetiva que eu tenho, não com aquele prato de comida, porque daí eu estouro uma pipoca no micro-ondas, mas com todo o negócio da gastronomia. Então, a gente vai lançar aqui o desafio do delivery. A comida já está viajando, agora a gente quer fazer a experiência viajar também. Fica aí uma provocação para os nossos operadores. Gostaria de saber se alguém quer complementar a resposta do Zé. Eu posso complementar. Que o Zene já está com o microfone aberto. O Oséias tem razão com relação a isso, porque gastronomia não é comida, o alimento ele é um dos elementos componentes da experiência do food service. A questão com relação ao delivery, como a gente comentou anteriormente, ele ainda é um mercado, um segmento em amadurecimento e no caminho da profissionalização. Há um tempo atrás, nem embalagem, nem opção de embalagem tinha. Se não tivesse condição de fazer embalagem própria, não tivesse escala para isso, mandava comida para a casa dos clientes naquela quentinha tradicional de alumínio com aquela tampa. Muito restaurante conhecido, tradicional, de comida consagrada, chefe renomado, passou anos fazendo isso. Primeiro, o mercado não estava pronto para oferecer soluções que pudessem levar o assunto para essa linha que o Oséias está abordando, e nem o operador tinha entendimento, nem vivência do canal, nem referência para poder entender que isso era oportunidade, uma necessidade do negócio, uma forma de diferenciar ele com relação aos outros. De um tempo para cá, passou a ser mais comum a gente ver uma experiência diferenciada no delivery com relação aos pratos e oferta de produto. E esse movimento saiu dos restaurantes de gastronomia mais renomada. Tem até na iFood hoje uma plataforma só para restaurantes premiados. E daí hoje esse cara consegue entregar valor agregado, gastronomia assinada, ele tem embalagem adequada para isso, consegue fazer a logística de forma apropriada, é uma logística dedicada, ele consegue utensílio, fazer o mise-en-scène, né, da refeição e deixar de ser comida para ser isso. A tendência é que isso pegue mais e os operadores entendam a importância que isso tem, a relação emocional do alimento, como o Oséias também mencionou, como ele vai ter mais condição, vai ter mais benchmark, vai entender melhor essa questão, a tendência é que a gente veja com mais frequência esse modelo de trabalho. E daí eu acho que a crise que a gente está vivendo agora vai contribuir com isso, porque, de novo, a necessidade do consumidor e a característica de consumo, que vai mudar bastante agora nesse período, vai demandar. E o operador que está olhando o negócio o tempo inteiro vai perceber isso e a gente vai ter muita iniciativa. Como esse mercado é um mercado que
se profissionaliza com benchmark, cada um que faz uma coisinha, o outro vê e faz também, e assim a gente vai se desenvolvendo. No momento que você achar apropriado, eu montei uma listinha de coisas relacionadas ao produto que eu acho que é legal a turma saber e que vai fazer diferença na hora de estabelecer o formato de trabalho no delivery. Pode compartilhar com a gente. Pode falar? Coloquei questões importantes relacionadas ao que eu acredito ser mudança de característica de consumo, como eu falei, necessidade da turma. Vou tirar o óculos que eu não enxergo de perto no caderno, vai chegando a idade e vai ficando difícil. Então, uma das coisas que eu coloquei, promoções para todos os dias. Para o operador lembrar que não tem mais day part, né? Aquela questão de eu fazer a promoção de segunda a quarta-feira não faz mais sentido, porque está todo mundo em casa todo dia. Dia de pizza não necessariamente precisa ser sábado e domingo. A segunda-feira vai ter a mesma relevância no calendário do cara do que o domingo. Acabou, não tem mais referência de tempo. As promoções não precisam mais ser limitadas a dia da semana específico. Combinações de refeições completas individuais. Vai ser super importante isso, porque a tendência das pessoas que estão junto convivendo vai ser de variar cardápio. E as plataformas, cada um vai querer de coisas diferentes daqui a um tempo, porque vai todo mundo enjoado de várias coisas e as opiniões, as divergências vão começar a ter um peso maior na hora de escolher o delivery. Então, as opções individuais vão começar a fazer diferença nisso. Combinações familiares, daí entregando custo-benefício bom. O cara saber, bom, tá papai, mamãe e filhinho, o que eu peço que todo mundo come, fica feliz num custo-benefício bom, que me permita recontar. Que seja na balança que eu faço do quanto eu estou disposto a gastar, a conta não fique fácil de fazer no sentido desproporcional do que ele gastaria para fazer em casa versus o que ele vai pedir no restaurante. Opções para crianças e para o vovô e para a vovó. Está todo mundo confinado. A criança está lá, eu tenho um filho de 4 anos, eu sei o que é. Se eu peço num lugar que tem uma opçãozinha para ele, isso daí determina a minha escolha. Porque vem um negocinho legal, a criança está comendo, está feliz. E o vovô e a vovó, que come diferente do que todo mundo, se você ter no cardápio opção para esse perfil de consumidor, vai adiantar. Produtos para consumo posterior, como o Molinari falou. Tem a opção de produtos que o consumidor possa congelar, ou como o Oséias falou, preparar depois com a alma do restaurante, mas na ocasião e no momento que ele achar adequado. Embalagem que permita congelamento. Você recebe a comida em casa, você pode pedir congelar, ou que você não comeu, você congelar. Isso vai ser importante. Comida jogada fora nesse momento, por erro do tamanho da porção, sizing, ou por desadequação da oferta, vai trabalhar negativamente no sentido da disposição do cliente de voltar a pedir. Importante, coisa legal, dicas de reaquecimento e de consumo do teu produto. O cara vê que ele pode consumir depois, que ele pode guardar, interação com relação a isso. Produtos complementares que vão começar a ter acesso restrito. E pensa, onde você vai comprar sorvete agora? Nossa, eu sou um maluco por sorvete, eu vou entrar no site do supermercado e vou pedir um pote de sorvete. O que tiver em delivery agora, eu vou pedir. A hora que tiver a comida lá, eu vou ver o pote do Ben & Jerry lá, eu vou pedir na hora. Itens complementares nessa linha, cápsula de café. As pessoas têm máquina de café em casa. Vou fazer pedido, mais um fornecedor para me entregar café, bota a cápsula de café, vai vender. Sobremesas diferentes. Suco também vai ser uma... Eu que costumo limar o suco do delivery da turma quando eu faço trabalho de engenharia de cardápio, suco e água é uma das primeiras coisas que eu tiro porque não vende. Nesse momento, vai passar a vender, porque as pessoas vão ter uma recorrência, uma necessidade diferente com relação a esse produto. E outra questão, outros pontos relacionados ao que o Oséias falou, que é mudança da experiência, agregar valor e quebrar um pouco a rotina de confinamento, enclausuramento da turma. Tem aqui desenho para criança, palavra cruzada. Uma vez eu fiz numa rede uma parceria com aquela revistinha Coquetel,
fiz uma edição de coquetel personalizada, foi um maior sucesso aquilo, as pessoas gostam mais do que a gente imagina, e agora está todo mundo precisando disso. Folheto com dica de filme, de conteúdo de entretenimento, receita de comida para fazer em casa, voucher para voltar a pedir no restaurante quando o restaurante estiver aberto. Isso os restaurantes nos Estados Unidos e na Inglaterra estão fazendo. Você pediu no delivery, eu estou te dando um voucher de R$100 para você voltar quando a casa estiver aberta, porque eu estou morrendo de saudade de você. E tem uma questão muito importante que a turma não pode esquecer, a comunicação relacionada à segurança e higiene do alimento. Eu tenho visto, é comum, o pessoal não está usando rede social para comunicar o que é importante nesse momento. Não adianta ficar só pondo foto de comida bonita. Tem que ajustar a oferta com exemplos como esses que eu dei, postar isso na rede social, colocar o link do delivery no Instagram, que o cara possa clicar lá e já ir para a plataforma de delivery, e colocar informação que deixe o cliente tranquilo com relação às precauções que ele está tomando no estabelecimento, de higiene dos funcionários, das embalagens, método de manuseio, os insumos e parceiros fornecedores que ele tem. Tudo isso dá segurança e vira fator determinante na escolha do cliente. Não tem ninguém falando disso, as pessoas falaram disso a experiência no restaurante, mas não estão falando isso no delivery. Daí toda hora a gente pergunta, Zane, se chegar um motoqueiro espirrar naquela sacola plástica e eu pegar na sacola, minha família inteira morre. Não, calma, tem assim, tem esse jeito para fazer, esse jeito. Os operadores não estão pensando ainda nisso, e isso, nesse momento, é fundamental. Quem acertar na comunicação com relação a esses aspectos, além da oferta do produto, e usar o canal adequado, vai ter uma diferenciação com relação à concorrência. Molinari. Se quiser, depois eu falo uma coisa relacionada ao marketplace. Vou fazer uma brincadeira aqui, se sobrou alguma coisa depois do Sani. Molinari, você quer complementar, por favor? Eu acho que é legal comentar o seguinte, nos últimos anos, a gente colocou muita energia discutindo com os operadores sobre experiência de consumo. Dezenas de vezes os caras falaram, tá bom, experiência de consumo no salão, no atendimento no restaurante, ok. Agora, o que é experiência de consumo no delivery? E aí a gente tem que, obviamente, entrar num monte de coisas. E aí, a sensação que eu tenho, assim, eu só senti, como você mesmo falou, difícil completar a lista do Zani, mas pensando no delivery de uma versão, numa forma mais 360 graus, eu sinto falta de comentar sobre o primeiro elemento dessa experiência, que é a informação para compra, que é o processo de compra. Então, como é a informação que está disponível para o consumidor, o menu que está disponível para ele, como ele está apresentado, seja num marketplace de delivery, seja no velho e bom telefone, seja no aplicativo próprio, seja lá onde for. Eu acho que tem que ter um cuidado inicial, que é a porta de entrada para chegar ao pedido, porque quase que todas as coisas que a gente falou até agora partem de um pedido. E eu estou querendo só dizer o seguinte, a gente vai ter uma competição pelo delivery, por mais que o delivery vá ter uma taxa de crescimento bastante acentuada nos próximos meses, é também fato que, como quase que uma das únicas tábuas de salvação do setor, a competição pelo delivery cresce muito. Então, como você se apresenta, com o quê, de que forma, em quais canais de venda, isso também vai ser determinante para que possa existir uma venda e, a partir dessa venda, você cuidar da venda de uma forma adequada. Só queria fazer esse complemento. Vamos fazer um complemento, que são dicas relacionadas a isso que o Molinari levantou, que ele está coberto de razão. O pedido começa no marketplace ou na plataforma do cara, e a gente costuma presenciar vários erros que são assim determinantes do sucesso ou insucesso do estabelecimento. Eu costumo começar uma coisa básica, mas é muito importante, é o racional de classificação e de exposição do estabelecimento dentro do aplicativo. E eu vou dar 4 informações importantes para a turma saber.
Uma coisa é o seguinte, na ordem de relevância de oferta dentro do aplicativo ou de busca do consumidor, a gente tem o item de primeira relevância, entrega grátis. Em todos os aplicativos, os estabelecimentos com maior busca são os que têm oferta de entrega grátis, e isso está destacado, inclusive, no Marketplace. Então, quem se dispor, tiver condição de encaixar no modelo de negócio a oferta de entrega grátis, vai ter um grande diferencial competitivo com relação à visibilidade e busca dentro do aplicativo. O segundo fator de busca é categoria de produto. Normalmente, os operadores e os estabelecimentos, eles não se preocupam com isso. E daí, às vezes, a gente pega a cafeteria, porque vende eclair, está enquadrada dentro do aplicativo em gastronomia francesa, que é uma das categorias de menor busca do aplicativo, ao invés de estar encaixado em cafeteria, ou em lanches, ou em padaria. Então, o segundo ponto que a gente coloca para o operador é para ele se certificar que o enquadramento dele está na categoria mais adequada estrategicamente. Terceira coisa é preço. E aí, quando fala de preço, vai um pouco no que o Molinari falou, que é a oferta de produto na visibilidade. O aplicativo, ele, através de uma programação, ele joga lá em cima as ofertas principais de desconto. Então, se você não tem uma categoria de entrada com preço interessante ou não tem mecânicas com descontos oferecidos, você nunca está com um produto em destaque. Isso é muito importante também. E a outra questão, que também pouca gente acompanha, é a questão da avaliação do consumidor. O aplicativo, ele tem uma programação que faz com que a avaliação classifique por ordem o estabelecimento. Isso é feito com uma média dos últimos 60 dias. Quer dizer, as notas que você tem ruins, depois, para você recuperar e diluir essas notas ruins com notas boas, é muito complicado e costuma levar muito tempo. Então, é uma questão que o operador tem que estar vendo o tempo inteiro, tem que estar identificando as oportunidades com relação à reclamação de cliente nota baixa, fazer contato com o cliente para, quando ele responder, esse critério fica com peso mais leve e não atrapalha tanto a classificação dele. Tem alguns casos que o próprio Marketplace serve como intermediador, tem denúncia quando essa classificação foi feita de maneira errada ou por um concorrente. Quer dizer, essa questão da avaliação é muito importante, e esses 4 critérios juntos, ele faz a diferença do operador ter muita visibilidade ou pouca dentro do Marketplace, que é o primeiro passo da experiência do delivery, como o Molinari falou. Muito bom, queria passar a palavra agora para a Simone complementar, e aí, Chico, se você quiser complementar na sequência também. Eu gostaria de complementar aqui todos. A discussão está ótima e veio a mim, assim, 3 questões para a gente ficar na cabeça. Primeiro, Oséias, eu achei maravilhosa a sua colocação, a colocação da questão da hospitalidade e da parte do serviço. Me veio na cabeça, sabe, aquele garçom predileto fazendo vídeo e colocando nas mídias sociais e, de repente, falando assim, olha, compra aqui embaixo, aqui eu tenho um link, e aí levar depois para o Marketplace. Mas o que isso fundamentalmente me leva é o seguinte, a gente tem que mudar a estratégia de produto para o nosso cliente. O que o cliente está precisando? E como é que eu vou entregar as coisas que ele está precisando, sabe? No final das contas. A segunda questão, eu me lembrei, eu escutei ontem um psicólogo, que ele é especialista na área de alimentação. Ele, na verdade, estudioso, chama Paul Rozin, e ele falando sobre a psicologia da alimentação nesse momento. E o que ele põe para a gente é que, com o medo, tende-se a vender mais alimentos que sejam comfort food, coisas confortáveis, que me remetam a situações muito familiares, os eternos favoritos. Então, acho que esse é um ponto para a gente lembrar justamente que a gente está numa ocasião completamente diferente, pensando justamente no nosso cliente. Outro ponto, então, último,
é falar sobre a questão que o Oséias também colocou, que é a questão do amadorismo. Então, não vamos ser amadores ou precipitados nesse momento. Teste o que você vai estar colocando para o seu consumidor. Teste de várias maneiras, veja se viaja bem, veja se você precisa ajustar um pouquinho a receita, colocar um pouco mais de molho, enfim, teste com as outras pessoas até esses elementos de hospitalidade, se estão funcionando, se fazem sentido para a tua marca, estão levando uma experiência bacana. É isso que eu queria contribuir. Bom, e eu gostaria de finalizar esse painel com uma última pergunta. Vou convidar vocês para viajar um pouquinho comigo no tempo e pensar como será esse pós-crise. O que virá quando as pessoas puderem socializar novamente? Em quem elas confiarão? E o que a gente deve esperar em relação às mudanças nos hábitos dos consumidores, no consumo dentro e fora do estabelecimento? A gente vai acelerar e muito a transformação digital do nosso segmento. Sem precedentes também o aspecto de colaboração. E aqui a gente vai se embarcar nas competências novas que a gente precisa de uma maneira muito, muito mais rápida. A gente ter espírito crítico, a gente se comunicar melhor, a gente colaborar e a gente ter muita criatividade. Eu costumo dizer que são os 4 Cs que a gente vai precisar usar e muito nesse momento. A hora que a gente olha do que vai ficar, certamente muita coisa vai mudar. Os hábitos tendem a mudar. Está tudo muito fluido. A gente não sabe quanto tempo isso vai acontecer. Quem sabe uma vacina, um remédio milagroso, enfim, a gente não sabe a extensão do que a gente vai enfrentar. Mas não nos parece muito pequeno, nos parece relativamente grande. Então, a gente deve, sim, ter muito mais desafios pela frente. O desafio de como que eu vou ser encontrado, por exemplo, o meu negócio vai ser encontrado depois de tudo isso que tá acontecendo. Afinal, de repente, eu tive que ficar fechado um tempão. Outra questão é como é que vão ser as dinâmicas do tempo, né? As pessoas, de repente, que nunca tinham tempo para nada, de repente eu tenho tempo para algumas coisas, tempo para as coisas muito diferentes. Então, a gente tende a ter, talvez, novas ocasiões de consumo sendo olhadas e uma dinâmica de tempo um pouquinho diferente. Certamente, quem estiver gerindo com base em algoritmos, inteligência preditiva, sabendo gerir com dados, vai sair na frente. E quem não, vai ter que correr atrás. Então, para mim, esse é um outro lugar que a transformação digital pega fortemente. A parte da oferta, como a gente tem falado, né, um dos corações aí de tudo que a gente tem no food mais service, né? Então o food, o que vai ser uma oferta relevante? Quais vão ser as tendências? Eu acho que tem muita coisa que vai mudar. Tem países que estão percebendo o consumidor menos ávido à comida chinesa, sabe? Coisas muito diferentes, muito estranhas. Então, a gente vai ter que entender o que isso realmente vai trazer para a gente na parte da oferta. Eu confio que marcas que exprimirem propósito nesse momento e que realmente tiverem ações em propósitos vão estar na frente na hora que a gente sair de tudo isso. E também, por último, eu queria dizer que eu entendo que gerar experiência significativa, aquela questão o nosso segmento sempre foi isso, sabe? De se relacionar com as pessoas e gerar experiência significativa. Então, esse vai ser um desafio novo. E o que era experiência significativa antes, talvez seja diferente após tudo isso. É isso que eu queria dizer nesse momento. Posso fazer minha fala final aqui sobre esse tema, sobre a Extra? Eu vou um pouco para o campo um pouco mais quantitativo, tentando imaginar um pouco, fazer uma futurologia sobre tamanho de mercado, consequências disso. E aí eu vou voltar para aquele ponto que é falar, existe o já e existe o depois. O já tem uma consequência enorme que já vem sendo sentida e que, se a gente até se apoiar em algumas projeções preocupantes da própria Brasel,
A gente fala que esse mercado tem chance de sofrer retrações da ordem de 50% até 70%. Obviamente, isso é segmentado, é regional, mas são impactos muito grandes. Mas eu queria tentar fazer um exercício do que vem depois. E aí, ao longo das últimas décadas, o principal fator que foi determinante, que foi o fundamento de movimentação desse mercado, foi o binômio renda e emprego, ou, como consequência, a massa de renda. Em qualquer cálculo de correlação de variáveis, a gente percebe que em todos os últimos 15 a 20 anos, essas foram as duas variáveis que mais influenciaram o crescimento ou a queda do food service. No momento já, joga tudo isso no lixo, esquece essa lógica, não vale. Mas ela volta a valer numa situação mais regularizada de mercado, e aí é onde a gente olha para um segundo ponto de preocupação. Por quê? Porque não existe nenhuma perspectiva de que o impacto em emprego e em renda no pós-crise ou no pós-olho do furacão, como eu falei no começo, não vai ser uma consequência bastante séria. Então, a gente deve ter uma retração bastante forte do nível de emprego, ou seja, um aumento bastante importante do nível de desemprego, e que isso, junto com uma renda que vai estar muito comprimida, vai pegar os dois alicerces do food service e jogar para baixo. Então, a previsão que a gente enxerga é que a gente vai passar por um período, que não dá para quantificar hoje, mas um período bem importante, com o food service abaixo dos níveis em que ele vinha operando aí em 2019 até começo de 2020. O que é que equilibra um pouco isso? Aí gera uma dúvida enorme, que é, a gente não vai ter o mesmo número de concorrentes, o mesmo número de operadores, o mesmo número de estabelecimentos na ponta. Relembrando um pouco da fala do Oséias agora há pouco. Isso significa que esse mercado, que vai estar um pouco comprimido, ou bem comprimido nos próximos anos, ele vai ser redistribuído num volume um pouco menor de estabelecimentos. E que, obviamente, pegando uma colocação que a gente já faz há vários anos, a gente vai estar em pleno jogo de rouba-montes. Esse vai ser o jogo no futuro. E aí, casando com a fala recente agora da Simone, a experiência relevante e todo esse conjunto de outras coisas que foram abordadas, eu acho que é o que vai determinar se você, no jogo de rouba-monte, você que foi um dos sobreviventes a esse cataclisma, se nesse jogo de rouba-monte você ganha e mantém um tamanho de operação que seja bastante interessante. Então, a visão da gente é uma visão preocupante de futuro, mas que obriga a gente a botar a mão na massa desde já e tomar as medidas necessárias, porque vai ter um mercado que vai ser um pouco mais comprimido, mas que a gente vai poder abocanhar uma fatia talvez um pouco maior do que a gente tem hoje dele. É basicamente essa visão pós-crise que a gente tem. Jenny? O Francisco vai falar? Não, pode falar, depois eu complemento. São duas abordagens diferentes, super coerentes, a do Molinari e da Simone, de duas questões super importantes, uma com uma visão mais relacionada ao mercado, outra com uma visão mais relacionada ao consumidor. E a questões conceituais do food service, né? Então, o meu comentário gira em torno desses dois temas também. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Molinari falou. A análise dele é perfeita e os pontos que a Simone levantou também super coerentes. Eu acho que o consumidor, a gente, todas as pessoas vão sair desse momento com uma série de reflexões. Eu acho que, como toda mudança, como todo susto, quando a gente toma, tem um residual de um período X e depois todo mundo volta para o vício novamente, mas eu acho que algumas mensagens vão ter uma perenidade maior. Eu acho, como a Simone falou, as pessoas vão passar a questionar mais essa questão do tempo, da priorização das coisas, do que realmente tem valor, o que não tem, a recomposição da escala de valores, né? Isso vai refletir diretamente no negócio. Eu acho que a questão da sustentabilidade, que já é um assunto que está em pauta há algum tempo, vai ganhar relevância, ainda não está ganhando, mas em algum momento, a hora que a crise estiver abaixando mais, vai vir à tona
questões relacionadas a isso, porque todo mundo vai ver o quanto as nossas férias vão ter feito bem para o planeta e quanta coisa boa vai ter acontecido pelo fato do ser humano estar presinho em casa durante um período. E a predisposição do mercado com relação à necessidade de inovar, a necessidade de mudar, a necessidade de se desenvolver, a necessidade de estudar. Esse é um mercado onde os operadores não investem muito em aprendizado, em conhecimento, em crescimento e desenvolvimento técnico, e eu acho que muita gente vai ver a importância que isso tem, vai estar mais aberto para um monte de coisa que normalmente são resistentes, entre elas a tecnologia, como a Simone levantou. Chico? Bom, acho que, para mim, até reforçando o que todo mundo já falou, assim, até como estudante, super empolgado com o futurismo, com tudo que vem, acho que sempre que a gente passa por um momento desse, a gente acelera, de fato, a transformação digital. A gente vai ser mais digital, a gente vai mudar, a gente falou bastante de delivery, de como que eu vou tentar para isso, mas em toda vez que a gente vê que a digitalização acelera, o que vai mais valor são as relações humanas. Então, acho que quem vai, no pós-crise, a grande diferença vai ser quem vai conseguir digitalizar, mas manter o toque humano. Acho que esse ponto de equilíbrio vai ser o fundamental. Então, não adianta você estar numa plataforma de marketplace de delivery e você esquecer o suporte que você dá para o cara, como que você se conecta de verdade com o seu consumidor. E acho que é nesse período que a gente vai viver, que a gente vai se parar um tempo, talvez, para se conectar ou se afastar um pouco das pessoas que a gente estava, isso só vai ganhar mais importância. Então, esse balanço e esse equilíbrio vai ser fundamental. Ser digital, ser técnico, ser, enfim, olhar para dados, olhar para isso, pensar em termos, coisas que você nunca pensaria como um termo de busca de uma plataforma, mas que você tem que ter esse lado humano. E esse é o ponto de equilíbrio que vai fazer. As pessoas vão valorizar cada vez mais isso que vai, de fato, trazer a relevância para o seu negócio e trazer a conexão humana vai ser cada vez mais importante. A gente, por índole, já vi as características mais ou menos semelhantes de gente otimista, gente confiante, gente cheia de vida, e é assim que eu sou também. Mas o processo decisório, ele tem que ser cruel, ele tem que ser racional, não tem como a gente escapar disso, né? A gente observa um negócio do food service 2014 para cá com uma dinâmica completamente diferente. Isso atrelado a fatores, eu não vou teorizar, e vocês são muito melhores do que eu sobre isso, basicamente relacionado a PIB e PIB per capita. A gente tem uma comunidade desempregada e a gente tem uma disponibilidade de dinheiro que ela é igual, pelo menos até 2010. 14 a gente cresce 0,5%, 15, 16 menos 3, 3,5%, depois 1, e a coisa está estática. Veja bem, eu estou falando de 5 anos depois que o mercado trava, em 2014, para ter uma linha de tempo bem precisa. 5 anos depois, a gente cresceu 1%. Esse cenário de 5 anos, ele era favorável ao Brasil porque o mundo jogava a favor do Brasil. A gente estava vendendo muito para o mundo inteiro, empresas de fora vinham investindo no nosso país. Então, eu posso inferir que o país cresceu 1% graças ao apoio de uma comunidade mundial disposta a correr risco e disposta a jogar dinheiro aqui no Brasil. Esse cenário não existe mais. Eu não sou economista, aliás, eu não tenho formação alguma, eu sou um prático. Mas dentro dessa linha de raciocínio prática, eu não preciso ser muito gênio para entender o que vai acontecer daqui para frente. Se eu cresci 5 anos depois, 1%, o mundo me ajudando, agora que o mundo está reflexivo a risco, aliás, o mundo inteiro numa crise de liquidez, eu vou crescer quanto daqui a 5 anos? Então, mesmo que haja, Molinari, uma recomodação de restaurantes per capita, eu estou vislumbrando um cenário, sendo muito racional, porque eu sou um otimista por natureza, não preciso falar que eu empreendo no Brasil, né? Eu não preciso mostrar minha credencial de otimista. Mas a gente tem que botar o pé no chão que vem um período muito duro e prolongado para o nosso negócio. Porque os últimos 5 anos já mostraram as credenciais para nós. Qual é a ilusão de que, assim, acharam a vacina, ano que vem vai ser lindo e maravilhoso e a gente vai crescer 3%? Eu não tenho essa ilusão. Não porque eu sou um pessimista, porque os últimos 5 anos me mostraram a crueza das coisas. Só isso. Obrigada, Zéia. Eu queria complementar. Pode falar, sim. É muito duro
tudo que a gente está vivendo não vai ser fácil. Mas eu queria deixar uma mensagem aqui que tudo passa. E o que você fizer nesse período, o que você fizer de novo ou de novos pensamentos, pode fazer a diferença para o seu negócio. Então, eu queria deixar uma mensagem aqui de otimismo, apesar de saber que todo mundo vai passar por momentos bastante desafiadores, mas a gente pode fazer diferente. Um tempo atrás, a gente não podia falar que uma coisa boa, rápida e barata podiam coexistir. E a gente já sabe que isso existe hoje em dia dentro do nosso mundo. Então, como que a gente vai reagir? É isso que eu peço para todo mundo. Pensem no positivo para que a gente possa, sim, articular muito, fazer muito mais colaboração do que sempre se fez. E articular, talvez, com elementos que a gente não articulava antes, que é colaborando mais nas nossas associações, falando mais abertamente com os nossos fornecedores, com os nossos distribuidores, realmente com nossos concorrentes, quer dizer, realmente trabalhando muito mais junto. Então, essa reflexão que eu gostaria de deixar aqui no final. Com isso, a gente finaliza o nosso terceiro painel, deixando para você pontos de vista totalmente complementares para que você possa assimilar e tomar a decisão que faz mais sentido para o seu negócio, buscando o apoio nos distribuidores e em toda a assessoria que você pode contar nesse momento, representada aqui por alguns dos maiores especialistas do mercado.